Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu tô aqui marcando o pessoal para poder receber os aviõezinhos. Pessoal que tá entrando aí na live, já compartilha. Avisa que a gente tá ao vivo. Vamos começar mais uma live. Deixa eu terminar aqui de enviar os aviõezinhos. Vamos começar mais uma live, né, gente? Gu, meu amor, seja muito bem-vindo. Fê, que saudade! Nossa, não tô podendo ir aí em São Paulo, né? Saudade de vocês, da minha prima linda, Adri, do Cleiton. Gi, minha amiga. E aí, como é que você tá? Como é que tá essa criançada aí? Como é que você tá? O Cleiton, um beijo pra vocês, amiga. Assim que acabar essa pandemia, a gente vai tomar um café bem gostoso. Você sabe que a sua amiga vive no corre, mas nós estamos aqui, né? Precisar é só ligar. Mimos da Lana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença em mais uma live. Pessoal, antes da gente começar, antes do Gustavo entrar, eu quero dar um recadinho para vocês. Vocês já foram lá se inscrever no meu canal no YouTube? Quem não foi, corre lá, gente. Empodera Psi é o nome do canal. Eu preciso das inscrições de vocês. Por quê? Porque quanto maior o número de inscritos, mais pessoas conseguem, mais a gente consegue alcançar, tá? Mais pessoas, essa terapia, né, online que eu tô tentando fazer aí no YouTube, chega para mais pessoas. Então corre lá. Assim que você entrar no Empodera Psi, vai ter a minha carinha lá no canal. Embaixo vai ter escrito assim, inscrever-se. Aperta aquele botãozinho vermelho e se inscreve, tá bom? Vale muito pra gente. Dai, meu anjo, psicóloga maravilhosa, minha parceira de trabalho. Tio Luiz, seja muito bem-vindo, que saudade de você. Corre lá, gente, aproveita que dá tempo. Outra coisa que eu vou pedir para vocês. Aí embaixo na tela tem um aviãozinho, né? Uma asa delta. Compartilha, avisa as pessoas que a gente está entrando ao vivo, tá bom? E aí também ao longo da live vai dando coraçãozinho pra gente, porque quanto mais coraçãozinho a gente recebe ao longo da live, esses mesmo. Essa live ela chega para mais pessoas também, então a gente consegue, o Instagram ele libera a live para mais pessoas, tá bom? Então curtam bastante, compartilhem, tá bom? Ju, seja muito bem-vinda, meu amor, não perde uma, Jussara, minha parceirona de live. Então vai curtindo, vai dando coração para o Instagram poder liberar para avisar para mais pessoas que a gente está entrando aqui ao vivo. Eu vou esperar o Gustavo entrar e enquanto ele não entra, eu já vou avisando vocês, né? Já vou localizando vocês qual vai ser o tema da nossa live hoje. Bom, todas as terças-feiras, eu e o Carlos Gustavo, que é médico, é gestor, né? Da empresa dele, é gestor também numa grande empresa, né? Metalúrgica. Nós estamos conversando sobre o gerenciamento, né? Da gestão de pessoas dentro das empresas. E dentro disso, claro que a gente vai falar de família, de amor, de dinheiro, de negócios, a gente vai falar de muitas coisas. Então, toda terça-feira um tema, tá? Vocês também, estamos aceitando também sugestões de temas que a gente tem curiosidade para saber sobre um tema, manda pra gente que a gente discute ele aqui, tá bom? Eu e o Carlos Gustavo. Tô esperando ele entrar. Hoje nós vamos falar de dinheiro. Vamos continuar falando de dinheiro, né? A princípio a gente falou da falta dele, agora a gente vai falar das influências, dos efeitos do dinheiro em excesso ou a necessidade, né, de receber o dinheiro em excesso. Rebeca, nossa, que saudade de você, né? Quase que não falei com você hoje. Meu amor, seja muito bem-vindo.
bem-vinda. Rebeca, que está na 6ª edição do Bake Off Brasil, minha cliente maravilhosa, certeza que tá. Olá! Tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Seja Olá, boa muito noite, bem-vindo. Luana. Boa noite a todos. Mais um bate-papo bacana aí das terças-feiras à noite. E hoje o tema continua, o tema quente da semana passada, né? Sobre a influência do dinheiro. Estamos aí. Daqui a pouco a gente Isso aí. começa. Ju, seja muito bem-vinda, amiga. Júnior, seja muito bem-vindo, meu parceiro de live também, meu amigo da vida. Thaís, nossa, a Thaís, assim, ela acompanha as lives. Se a Thaís está na live, é certeza de sucesso, porque ela só faz colocação inteligente. Nossa, eu tô assim, adoro, gente. Pode fazer que nem a Thaís, viu? Então, hoje a gente vai falar, né, Gustavo? Vai continuar falando da relação com o dinheiro, né? Quer introduzir para a galera? Vamos sim, vamos lá então, começar. Bem, a gente falou da semana passada e a gente não conseguiu nem terminar o tema de tanto conteúdo, né? E a participação do pessoal foi bem bacana. E nós estávamos colocando aqui, obviamente, esses dois parâmetros que a gente sempre propõe na live, né? Eu estou trazendo essa parte empresarial, conhecimento empresarial, e a Luana a parte de comportamento, a gente fazendo esse bate-bola. E o tema é a influência que o dinheiro exerce sobre o nosso pensamento e comportamento. Né, Luana? A gente já vou introduzir onde nós paramos, mas fazendo uma breve colocação ainda da live passada, nós puxamos, obviamente, muito para o comportamento. E eu vou fazer uma breve defesa da parte empresarial aqui também, que o intuito é a gente criar a polêmica para que seja, né, esse bate-papo filosófico também que entre no circuito. Então, nós temos essa questão também da infância e também falamos muito sobre educação familiar também, né? Que aí eu vou focar na parte empresarial, a dificuldade que as pessoas têm em manter dinheiro, em ter dinheiro, em ganhar dinheiro, muitas vezes, porque o inconsciente está associado com algumas coisas que no passado, por exemplo, eram ditas mais fácil um rico, um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Bem, essas frases permearam as nossas infâncias, inclusive, e para muita gente ainda é hoje um limitador importante para que as pessoas sejam prósperas, né? E a gente vai falar isso mais na frente, sobre suficiência, sobre felicidade, mas eu queria introduzir para que a gente possa também pensar sobre essa questão também, e que a gente jogou muito para o outro lado, né? A gente está falando sobre a relação que o dinheiro possa trazer nos problemas do dia a dia, onde as pessoas encontrem a felicidade. E nós passamos por alguns tópicos, né, que nós já discutimos, e hoje a gente vai entrar onde nós paramos, né, na questão se o dinheiro pode se tornar um vício. Né? Quer dizer, a gente citou a questão da Lava Jato, de um dos condenados que fez se eu não me engano, era a Lava Jato, uma dessas operações que fez uma delação premiada, onde ele colocou o seguinte, e aí não tinha mais por que mentir, né? Já estava na delação. E ele falou, olha, chegou um momento que eu já não tinha por que roubar, porque eu não tinha como gastar o dinheiro, mas era um vício. Eu já não conseguia mais sair do jogo. Né? Então, até que ponto... Então, duas perguntas, Luana. Que o dinheiro pode ser viciante, né? No sentido de eu não consigo mais parar de pensar em dinheiro, o dinheiro passa a ser o centro da vida da gente, né? E a outra questão, a influência que o dinheiro tem sobre os adolescentes e as crianças, no sentido dessa relação de futuramente também ser um vício. Aí trazer um pouco esse bate-bola, a gente traz isso para o contexto familiar, não só a dependência, mas também como isso funciona no contexto familiar. Então, o dinheiro, ele pode ser viciante, sim, né? Não é um vício como o álcool ou a droga, né? Mas ele é um vício que é considerado um vício processual, né? O que é isso? É o vício de comportamento. Então, o meu comportamento, ele visa o lucro, ele visa a vantagem, ele visa manter o poder e conseguir mais dinheiro. Então, quando eu faço o que eu preciso fazer e consigo o dinheiro,
é liberado no cérebro uma substância que é aquela mesma substância que é liberada com o uso do álcool e da droga. Então, por isso que a gente fala que é um vício, é um comportamento compulsivo. Então, sim, o dinheiro, né? A gente está falando de muitas quantidades de dinheiro, né? A gente sabe que nessas questões dos roubos, né? Dos políticos, né? E dos grandes empresários, a gente está falando de quantias, assim, de milhões, né? Então, é esse tipo de quantia que libera, né? Esse comportamento compulsivo que se repete, e às vezes ele já nem faz mais sentido. É exatamente isso que o empresário falou, né? Teve uma época que eu nem precisava mais roubar, mas eu roubava porque eu não conseguia parar o jogo. Então, realmente, é um vício tipo o jogo patológico, que é a pessoa que sabe que está perdendo dinheiro no jogo, mas não consegue parar de jogar. Como a pessoa que é viciada em sexo, né? A gente não está falando da pessoa que gosta de sexo, a gente está falando da pessoa que é ninfomaníaca mesmo. Então, a pessoa sabe que aquilo está trazendo uma série de transtornos para a vida dela até, mas a pessoa não consegue não fazer. A pessoa pensa naquilo a maior parte do tempo, a pessoa fica em depressão se não tem. E o prazer, quando consegue, é enorme. Então, é esse tipo de vício, é um vício processual. E isso dentro das famílias, né, Gustavo, isso é assim, é devastador, né? Porque quando você tem o teu pensamento, né, compulsivo, né, focado em apenas uma coisa, o dinheiro, eu vou fazer tudo. É como se a gente vendesse a alma ao diabo. Então eu vou abrir mão da família, eu vou abrir mão da minha própria ética em busca desse dinheiro. A gente sabe que ninguém fica rico, milionário, trabalhando honestamente, digamos assim. Poucas são as pessoas que conseguem, né, ficar milionárias e muito, muito, muito. Isso é uma coisa que é conseguida através de gerações e gerações, né, de famílias que trabalham honestamente e vão conseguindo juntar esse patrimônio. E dentro das famílias, a gente tem várias coisas que acontecem, como traições, né, mentiras, às vezes nem é uma traição assim, homem e mulher, mas é mentiras, né, então eu minto para a minha mulher não sabe o que eu faço, de fato, para conseguir aquele dinheiro. E é claro que isso acaba gerando uma dívida psicológica entre o casal, né, porque ele não me conta a verdade, como é que eu me vingo? Gastando esse dinheiro. Então, é onde tem essas dívidas, né, psicológicas, onde a mulher compra escondido, a mulher vai lá e fere o cartão de crédito do marido, né? E isso vai desconectando o casal entre eles e vai desconectando também com os filhos, né? Porque eles passam a viver uma realidade paralela, num mundo de faz de conta, né? Eu vou parar aqui rapidinho, Gustavo, que eu vou dar um oi aqui pro pessoal que está entrando. Vitor Medeiros, seja muito bem-vindo. Rô, meu cliente querido. Noeli Sanches, seja muito bem-vinda. Fá, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Pati, estava sentindo falta de você nas lives, hein, Pati? Seja muito bem-vinda, boa noite. Flora Castro, seja muito bem-vinda. Sheilinha, muito bem-vinda. Jaque, muito bem-vinda. Bia Laço, seja muito bem-vinda. Pessoal, vai mandando pergunta aí, ó, sobre isso que a gente está falando. Aperta o coraçãozinho para o Instagram liberar a gente para mais pessoas e mandem perguntas também, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre isso que a gente está falando? Bota aí que a gente vai acompanhar aqui e vai respondendo ao vivo. Então, eu percebo isso, sabe? Que isso acaba causando uma devastação dentro da família, Gustavo, e acaba desconectando os membros da família. Acaba virando uma empresa, né? A família já não é mais uma família, a família é uma empresa. Com certeza. E tem uma coisa interessante, né? A gente está baseado em cima de um artigo aqui que fala sobre a afluência. A afluência é um termo que está ligado justamente a você pode explicar melhor, mas essa alienação que o dinheiro pode trazer à vida das pessoas.
ou de repente uma substituição da própria afetividade, né, pelo recurso ou pelo aquilo que não é, muitas vezes não é nem real. A gente conversou sobre a questão da Alice do País Maravilhas, falou do gato, né, que ele aparece de vez em quando. Na segunda aparição dele, ela pergunta para ele: essa estrada vai para onde? E ele responde, né, você não sabe para onde você quer ir, tanto faz, né? Não faz Qualquer lugar diferença, serve, né? qualquer lugar serve. No sentido de que a gente está passando por esse período de pandemia, uma grande oportunidade para a gente situar o ser, estar, onde estou aqui e trazer para o eu realmente quais são minhas metas, meus objetivos, aquilo que é suficiente, né? E o conceito de suficiência e felicidade. Porque esse artigo mesmo, ele fala aqui, Luana, que um dos itens é que o dinheiro não compra felicidade ou amor. Então ele fala que não há correlação direta entre a renda e a felicidade. Após um certo nível de renda, suficiente para atender as necessidades básicas, que ele coloca aqui o americano, né, que é $50 mil anuais, a riqueza não traz tanta diferença no bem-estar geral e na felicidade. Pelo contrário, pode ser até prejudicial. Pessoas extremamente ricas sofrem mais com depressão. Alguns dados sugerem que o dinheiro em si não causa insatisfação, mas a busca incessante pela riqueza e pelos bens materiais pode levar à infelicidade. Então, é aquilo que você estava dizendo, né? A partir do momento que é o equilíbrio da suficiência, do que é suficiente, passa para um desequilíbrio, acho que as pessoas substituem os átomos pelos megabytes, assim, no sentido de que é uma coisa que não é real. Começa a viver uma realidade fora daquilo que é tangível. É de pessoas perfeitas demais, carros, né, que muitas vezes não tem a necessidade, você não consegue nem usar ele dentro da sua realidade. E isso acaba criando esse tipo de alienação. De que forma isso impacta dentro de um relacionamento, de uma estrutura, né, familiar, de casal, de filhos, né, que possa trazer, até que ponto esse limite, como o artigo diz, como eu identifico que esse limite passou a ser prejudicial? Essa busca incessante pelo dinheiro, ela perpassa pela busca pela perfeição, né? Então, eu não me permito errar, né? Eu não me permito parar também, e eu quero que todos à minha volta funcionem da mesma forma. Então, o que acontece? Eu começo a cobrar que a minha esposa funcione como uma máquina. Eu começo a cobrar que os meus filhos sejam perfeitos, sabe? Eu construo filhos idealizados e um casamento idealizado. Isso acontece com a mulher também, né? A mulher constrói um marido idealizado e quando aquele marido não funciona também já não serve mais. Então, e a gente esquece, né? A gente não, né? Essas pessoas esquecem que o ser humano, ele não funciona 24 horas por dia, ele não é perfeito, ninguém é perfeito, e eles dão problema sim, dão defeito sim, se cansam sim, né? Então, aquela coisa eu vejo muito isso aqui com famílias ricas, né? O quanto que as mulheres, elas se cobram na questão da imagem, né? Da questão da perfeição, meninas de 10 anos que já fizeram plástica no nariz, que já colocaram 12 anos está colocando silicone, 15 anos está colocando silicone, né? Procedimentos estéticos, assim, nossa, a gente não tem mais nem nome para dar em tanto procedimento estético, né? Então, assim, cada vez mais cedo. Então, essa busca incessante pela perfeição me dá a sensação de que nada nunca vai ser bom, nada nunca é o suficiente. E isso vai desconectando, sim, as famílias, né? Porque se eu não consigo tolerar a imperfeição da minha mulher, tolerar a imperfeição do meu filho, do meu marido, né? Que não como se eles fossem máquinas, né? Fica muito difícil me relacionar. Então é onde esse cuidado, esse afeto, ele é substituído por coisa. Então o que acontece? Eu me afasto da minha família, porque eu não consigo tolerar a imperfeição deles. Então eu me afasto. Eu não me permito, eu não vou lidar com as frustrações, que toda relação tem frustração.
Então eu me afasto, eu vou viajar, eu vou trabalhar mais, eu vou arrumar várias coisas, várias formas de me satisfazer, já que eles não estão satisfazendo. Nisso eu me retiro dessa relação, eu fico periférico. Ao mesmo tempo, eu entendo que estou periférico, me sinto culpado. Então, o que eu faço? Eu compenso, dando coisas. Então, eu libero o cartão de crédito para minha mulher gastar, entendeu? Mas eu sou incapaz de fazer uma viagem sozinho com ela, né? Eu libero o que meus filhos querem, carro, qualquer coisa. Eu não repreendo porque eu não quero passar pela frustração de ter que ouvir alguma coisa do meu filho que eu não quero ouvir. Mas eu tô o tempo inteiro compensando, eu dou além, né? Eu não dou o suficiente, eu dou além para essas pessoas. O que acontece é que essas pessoas nunca estão satisfeitas, porque gera nelas também a sensação de que nunca é o suficiente, porque não é o suficiente, entendeu? Tá faltando essa outra parte do afeto, né? Então nunca será suficiente. E eu tô sempre reclamando que eles nunca estão satisfeitos, né? E isso, acontece uma ruptura no caminhar da família. Deixa de ser uma família, passa a ser uma empresa. E é claro que se os sistemas empresariais funcionassem perfeitamente, a gente não tinha recursos humanos, a gente não tinha tantos cursos na área, tanto investimento na área para ajudar a funcionar, né? Então, uma relação nunca vai ser uma empresa, uma relação é uma relação. É verdade. E é preciso. Agora eu vou defender minha área de Defende sua empresas, área aí. empreendedorismo. Eu acho o seguinte: é preciso definir essas estruturas dentro do seu espaço. O que você falou é certíssimo. O relacionamento não pode ser uma empresa. O relacionamento é o relacionamento. E ele é permeado por conflitos, como a gente já falou aqui, e que fazem parte do crescimento. Senão, vai ser todo mundo igual. Então, o conflito ele é inerente, o conflito e de braço dado com o diálogo. Para que haja, justamente, são pessoas diferentes, que se conheceram, têm hábitos, e daquelas duas pessoas vai provavelmente ter uma cultura dos filhos, terceiras pessoas que estão vindo ali, quartas, né, de quem está crescendo, de uma forma que some o A com o B, um conceito que seja crítico, baseado justamente nesses micro conflitos que vão gerar soluções e aí, consequentemente, o crescimento. Não há crescimento sem conflito. O que as pessoas confundem é o conflito com o confronto. A gente já falou aqui, né? O conflito é inerente das relações humanas. Isso que você vai ter, você vai participar desse processo e o diálogo vai resolver. A gente vai ceder um pouco do quebra-cabeça, né, da vida, um pouco das suas peças, das minhas peças, e a gente vai conseguir montar uma peça nova, que é a solução. Quando parte para o confronto, parte para aquela coisa de que tem que se eliminar. Eu acho que é onde a bolha já desenvolveu tanto, dentro da parte afetiva, que, como você falou, as pessoas já passaram a substituir a relação por dinheiro, né? Então, o cartão de crédito, aquilo. E aí, quando a coisa estoura, já estoura numa bolha tão grande que virou confronto. Ou seja, o confronto é a guerra, né? Um tem que matar ou aniquilar o outro, que passa isso acabando com separações, inclusive, muito complicadas. Muito complicadas. Então, eu acho que essa questão precisa ser bem definida. É possível ter, sim, um sucesso na vida pessoal e esse dinheiro, esse recurso financeiro, ele não pode, aí que vem o filtro, né? Ele não pode falar mais alto do que os seus valores. Quando você adquiriu aqueles valores, principalmente na parte onde você teve mais dificuldade na vida, o dinheiro tem que entrar ali agregando, mas ele não pode sobrepor, não pode substituir. E aí, quanto mais rico você for, realmente mais próspero, se você tem uma base sólida, moral, aí desses conceitos, né, que são seus, você vai conseguir ajudar, inclusive, mais pessoas, fortalecer o seu relacionamento, mas é preciso haver um equilíbrio disso aí, né? Então, bem, vamos falar um pouco agora, Luana, das crianças. Antes da gente passar para as crianças, Gustavo, eu tô vendo que o pessoal deixou comentário aqui, deixa eu ver se tem a ver com o que a gente tá... Eliana, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda a mais uma live, viu? A Daiane, ela falou o seguinte: lidar com nossas frustrações num mundo que pede a perfeição. Excelentes reflexões, somos humanos. Realmente, né, Dai? Eu acho que
que o grande problema das famílias que a gente está falando, né, que a gente está trazendo aqui, das famílias muito ricas, né, é justamente não querer lidar com com essas frustrações, né, é evitar esse conflito, né, esse conflito que você está falando, Gustavo, ele é super importante para o crescimento dentro de uma relação, né, e é exatamente esse conflito que é evitado. De que maneira? Eu ficando periférico, substituindo esses membros da família por coisas ou outras pessoas, né, na rua, nas minhas viagens, no meu trabalho. E chega um momento que a bomba estoura, que é exatamente isso que você falou. Chega uma hora que não tem como não evitar esse conflito mais, só que esse conflito, ele já não é mais um conflito, ele é um confronto. Então, eu percebo que, assim, as famílias que eu trato, que têm negócios dentro da família, onde todos trabalham nesse negócio, são mais complicadas de tratar. Porque quando você tem uma família e tem um problema familiar e é só no âmbito afetivo, você consegue fazer com que todos compreendam e alguns abram mão. Mas quando tem o dinheiro envolvido, é muito complicado. Entendeu? É o dobro do trabalho, digamos assim. Então, é bem por aí mesmo, Dai. A Thaís está falando aqui, nossa, nunca tinha parado, nunca tinha pensado por esse lado das frustrações. O dinheiro compra a superação da ausência, sei lá, é bem por aí, tá? É bem por aí mesmo, né? Então, você começa a compensar, eu evito o conflito, eu evito a frustração, com isso eu evito a convivência, a minha convivência ela é pouca e quando estou é periférica, eu me sinto culpado, então eu dou a compensação, né? Porque uma coisa é você reparar. O reparar, quando você erra, você sente que fez uma coisa que não foi legal, que você precisa reparar, é uma coisa. Você vai lá, você conversa e você repara na medida em que você causou o dano, né? Então, assumir as nossas responsabilidades dentro dos conflitos é super importante, é o que faz a gente crescer. Essa reparação, esse pedido de desculpa ou essa mudança de atitude, né? Mas nesse caso, não é uma reparação, é uma compensação, né? E aí é que descompensa tudo, né? Andrea, seja muito bem-vinda, minha amiga. Jéssica, seja muito bem-vinda também. Aí a gente ia falar, o Gustavo agora. Então, mas vamos entrar no que você entrou. Assim, vamos minuciar a coisa, abrir a molécula aí para ver o que tem dentro desse átomo. Quando o que a colega colocou, né? Então, há uma tentativa de membros da família, ou todos, né? Em chegar a um ponto em que o prazer, digamos, das crianças, o computador, né? A mulher, o salão, o shopping, o homem, o futebol, a academia, em procurar prazeres alternativos que não são esses do coletivo que a gente estava acostumado a ver, a vivenciar, né? Que geram pequenos conflitos, mas depois geram uma sensação de felicidade, depois quando é resolvido. Então, por que esses prazeres que são oferecidos pelo dinheiro, de fato, então, eles não substituem, eles geram posterior à aquisição a frustração, ou seja, eles não são permanentes. Né? Então, por que não dá certo essa metodologia? Como as pessoas querem seguir e usar o dinheiro, digamos, vamos fazer o dinheiro para cada um utilizar com as suas fantasias, esquecendo o contexto familiar, que é cheio de conflito. Mas aí tentou-se fazer isso, né? Pelo consumo, agora a gente viu. Não deu certo. Por quê? Então, porque é um prazer momentâneo, né? Porque o que de fato, o Gustavo, traz felicidade, é claro que felicidade para cada um vai ter um conceito, existem felicidades em diversos contextos, né? Mas a felicidade, ela não vem das coisas, ela não vem do financeiro, né? A felicidade, ela é um conjunto, ela é um equilíbrio. Você está feliz quando você está em equilíbrio, né? Então, de uma maneira geral, essa relação com o dinheiro não traz o equilíbrio. É um prazer momentâneo, né? Como no vício, né? Quando você consegue
o objeto de desejo, ou a viagem dos sonhos, ou o carro que você batalhou, ou o apartamento, a casa, enfim, seja lá o que for, você tá feliz, você fica muito feliz. Mas se você não tiver os outros lados da base, se não tiver outras bases, aquilo vai embora, porque a felicidade que as coisas trazem é uma felicidade momentânea, né? E aquilo só faz sentido se eu tiver com quem dividir, só faz sentido se eu tiver mais coisas na minha vida, né? Então, uma vida de busca incessante por dinheiro e por poder, por status, por coisas, acaba que se torna uma vida vazia. E quanto mais eu tento evitar esse pensamento, né, mais compulsivo eu fico. Então, é uma relação de amor e ódio com o dinheiro, né? Eu amo o dinheiro, né? Mas isso não me traz felicidade. Então, eu vou buscar mais felicidade. E isso me traz mais infelicidade, né? Então, fica nesse ciclo girando, né? Porque a verdadeira felicidade está nas minhas relações. Minha relação comigo mesma, na minha relação com as pessoas que me cercam, com quem eu escolhi para dividir a vida, com os meus filhos. Isso traz felicidade, né? Já está mais que provado. Ainda mais agora com a pandemia, a nova situação que as famílias estão se encontrando, né? Tem famílias dizendo para mim que assim, a vida está mais simples, mas que eles estão muito felizes, estão se dando muito bem, né? As famílias, os filhos não estão querendo voltar para a escola. Você pergunta para qualquer criança que você quiser se está com saudade da escola. Se essa criança tiver menos de 7 anos, eu te desafio a essa criança responder que quer voltar para a escola. Nenhuma criança quer voltar, porque eles estão adorando ficar com os pais. Isso para eles é felicidade. Eles não estão preocupados com o iPhone novo ou com o carro do ano. Eles não estão preocupados com isso, né? Por que a gente fala que a criança é feliz, fica feliz com tudo? Porque a felicidade que dura é essa, né? E eu sou parte inerente da sua pesquisa, posso falar por mim, que eu tenho duas de 10 e 8 e está dentro da sua margem de Não acerto é? aí do Datafolha. Não 100%, é? não querem não. Quer dizer, ter a oportunidade de ter os colegas à distância, né, pelo computador, Sim. mas a presença dos pais é uma coisa realmente que a gente não estava podendo dar e acompanhar, né, com a correria. Houve essa possibilidade agora de ter essa reflexão, né, mas trazendo um pouquinho do que você falou, então realmente o dinheiro mal trabalhado, né, ou mal administrado dentro dos seus conceitos morais, da sua evolução moral, ele pode trazer então um vazio, né, e essa sensação de prazer muito momentânea, muito rápida. Aquela coisa do carro, você compra o carro zero com cheiro de novo, o carro passou um mês, já não tem mais aquela sensação, porque Ele já não é mais novo. exatamente. E trazendo para a neurociência, esses sentimentos antagônicos de felicidade e tristeza, eles são trabalhados completamente de forma oposta no cérebro, porque diferente da tristeza, a felicidade ela não te permite ser contínua, permanente. Nós temos picos de felicidade. E o que traz a felicidade, na verdade, são os desafios, são os conflitos que são superados, e aí você tem picos. E a intenção seria qual, então? Você permanecer o mais tempo possível superando desafios e tendo picos, né, de felicidade. Diferente da tristeza, que te permite ter depressões que podem levar até a morte. Né? Elas podem não ter fim. Né? Então, são sentimentos antagônicos, mas que o cérebro trabalha de forma diferente. Então, obrigatoriamente, para você ser feliz, é preciso que você supere conflitos. E que esses conflitos não virem confrontos, ou seja, né, não traduzam para uma questão de guerra e aniquilação. Para concluir esse raciocínio, e dentro disso, essa questão da tecnologia e da ausência e dessas frustrações tem aumentado bruscamente o número de suicídios, a gente já falou sobre isso, né? Vem falando toda a live, não posso já te falar aqui, porque é uma coisa que tornou pública. Está em todos os sites aí hoje, no plantão passado e domingo, há uma suspeita, que tá, pelo menos suspeita que corre na mídia, né? E que estão nos sites todos aí, do interior de São Paulo, divisa com o Rio, que o pai foi buscar os filhos com a mãe, domingo, e
preparou, arquitetou um suicídio com a presença dos filhos. E aí esperou a carreta passar e enfiou o carro embaixo da carreta. Os 2 filhos faleceram e ele está em estado grave no hospital, foi acionado várias bases. Uma coisa que está na mídia, mas que está sob suspeita, a justiça já decretou prisão, né, preventiva. Mas, assim, o nível é uma coisa que, para mim, assim, chega como uma coisa chocante, né? Em 10 anos, no trecho que eu tô, eu nunca vi nada parecido. Mas você consegue perceber o nível de frustração ou não saber lidar criar essa bolha para que chegue num confronto de uma pessoa chegar a ter um pensamento, agir de uma forma dessa. E a gente estamos vendo isso cada vez mais frequente na nossa realidade. Eu vi isso porque a colega falou para mim, olha, isso é normal, só não passa muito na mídia. Eu falei assim, não, mas é normal para você. Talvez você trabalhe num local que é mais próximo à capital, que tem até mais volume de pessoas, né? E aqui na região não era normal. Então, assim, é preciso de cuidar dessa parte, né? Antes que as pessoas partam realmente para esse confronto e essas frustrações que geram um abismo de doenças, inclusive, né? A gente pode até falar um pouquinho depois aí, que são as depressões, o pânico, né? E As etc. patologias, né? Aqui na região também teve, assim, acho que uns 3 anos atrás, 4, também um casal, o marido estava desconfiado que a mulher estava tendo um caso, né? Assim, nada, enfim. E ele pegou os 2 filhos, ele assassinou, ele deu uma... Não lembro o que ele injetou, mas ele injetou nas crianças. Eu acho que ele deu um choque de como é que fala? De glicose. Acho que ele... Não me lembro. Foi alguma coisa assim. E, infelizmente, as 2 crianças faleceram e ele não faleceu. Ele também ficou mal, mas não faleceu. Então, você vê que como que é difícil, né, para algumas pessoas lidar com a frustração, né? São coisas, o sofrimento, ele é inerente da nossa condição, é inerente do ser humano, né? Ser humano já quer dizer que você vai sofrer. Agora, o que você faz com esse sofrimento é que faz toda a diferença, né? Então eu vou me amargurar, eu vou me deprimir, eu vou entrar, eu vou querer ganhar essa disputa, né? Até que ponto, né? A gente precisa ganhar essa disputa, né? Em questões de vara de família, a gente fazia um atendimento ano passado com grupos que vinham do fórum, né? Para conciliação. E era muito nítido isso, né? Que é uma disputa onde os 2 querem ganhar, né? O casal, os 2 querem ganhar. E ninguém está pensando na criança, né? E aí quando você sugere para algum deles, você não gostaria de abrir mão, então, né? Jamais, não sei o quê. Então, assim, em momento nenhum se cogita o sentimento daquela criança, né? O que se coloca em xeque o tempo inteiro é se traiu, se não traiu, se fez, se não fez, né? O tempo inteiro é entre eles. Então, o quanto que essas frustrações que às vezes o dinheiro, né, a falta do dinheiro traz dentro das famílias e dentro das comunidades, são frustrações que de uma certa maneira ajudam a amadurecer. Isso se tiver um equilíbrio, né? A gente não está falando de situações assim, de miséria, a gente está falando de situações onde, né, há uma necessidade de se batalhar pelo dinheiro, né? Não que ele é escasso de todo, é um equilíbrio. Isso traz amadurecimento, traz empatia, né? Então não é ruim. Perfeito. E assim, é preciso ter um norte. As pessoas que não estão, a gente pode falar um pouco também de soluções, né? Mas e também apresentar soluções. Às vezes são tão simples. A gente teve um caso também recentemente que existem uns viadutos, né? Que cortam a rodovia, que é para passar passarelas, né, de pessoas. E o rapaz ia se matar. E alguém colocou um bilhete lá, porque estava tendo alto índice de suicídio. Não faça isso no local onde é o local propício, né? Ligue para mim, não sei o quê. E a pessoa ligou, quer dizer, um gatilho tão simples. E aí a pessoa desceu chorando na mão, o resgate tirou e tal. E aí depois foi registrado. Então,
são atos que parecem são tão simples que podem ser feitos, que quebrem esse gatilho, né, do momento que haja um problema desse, e que a gente possa estar buscando soluções, né, tecnicamente, que viabilize essa reestrutura de pessoas que já chegaram na parte do confronto. Eu ouvi de um juiz em uma palestra, ele falou o seguinte: as pessoas falam muito depois que entram com a ação, principalmente na vara de família, quem venceu, né? Então, assim, a questão é a seguinte: uma vez que a ação começou, não existem vencedores, só tem perdedor, entendeu? É farpa para todo lado. E por mais que haja a impressão de uma decisão, seja mais parcial do juiz para um lado ou para o outro, só houve perda. Porque justamente rompeu essa barreira entre a possibilidade do diálogo, da solução e até de uma possível felicidade, né, que pudesse surgir desse problema todo, e foi direto para o confronto, que é matar ou morrer, guerra. Né, e para esse nível, né, de colocação. A Daiane está falando aqui, né, que o aumento dos transtornos e dos transtornos psicológicos e do suicídio é um alerta que precisamos olhar para as prioridades, né? Né? Porque no momento que eu resolvo tirar a minha vida, qual está sendo a minha prioridade? Né? Em quem que eu estou pensando quando eu resolvo tirar a minha vida? Né? Às vezes a pessoa que chega a querer tirar a própria vida, ela está num nível ela está tão dentro dela, ela está numa construção de vida tão sozinha, né? Tão dentro dela, com os pensamentos dela, com o que ela acha, assim, e está se colocando num lugar tão ruim, tão sem prestígio, que para ela, se ela morrer, é um favor que ela faz para o mundo, né? Tanto que é muito comum você ver em suicidas bilhetes, né? Ou então, assim, que eles fazem isso em público, em lugares públicos, né? Aí o pessoal fala, é porque quer chamar atenção? Não, porque o gatilho que dá na cabeça da pessoa é que ela está fazendo um favor. Então é uma coisa que não faz muito sentido, mas na cabeça da pessoa que está com uma depressão ao ponto de tirar a própria vida, faz sentido, né? Ou uma ausência completa de sentido, né? Um lapso, né? A ausência, né? É tão desconectado o pensamento, né? Exato. É o Alice do País das Maravilhas, né? Chega uma hora que a estrada vai indo e não tem norte, começa as coisas a ficarem muito distantes. A quebra dos laços afetivos, né? São muito importantes nessa questão desses parâmetros, né? Para que até nas horas difíceis, porque você tendo ali pessoas para te orientar, pessoas que são próximas, né? E eu acho que o dinheiro, aí voltando para nossa parte aqui da relação com o dinheiro, há possibilidade, eu ainda defendo essa questão, né? Eu acho que não tem relação direta. A pessoa pode, se ela usar o período que ela teve dificuldade na vida para sustentar os conceitos e a evolução moral dela, não vai ter dinheiro que rompa isso. Eu estava vendo uma palestra do Cortella e estava dizendo justamente isso, que ele saiu de uma palestra morto de fome, já era quase 10h30 da noite, já não tinha almoçado, e ele foi para o shopping, e no shopping tinha uma churrascaria que tinha uma fila enorme. Mas o dono da churrascaria reconheceu, e aí foi lá, bateu foto e tal na fila, e aí propôs para que ele fosse para uma mesa especial, da qual não tinha, mas sentiu a obrigação de ser um astro, né, de uma pessoa reconhecida, de oferecer aquilo. E ele ficou no dilema da fome, ele falou, vontade de tomar um chopp, inclusive, mas eu tive que educadamente recusar, porque não seria moral. Haviam várias pessoas ali que estavam na mesma situação, e ele, enquanto filósofo, enquanto que prega as coisas, utilizaria de um prestígio para passar na frente de outras pessoas que tinham uma necessidade tão igual a ele. Né? Então, eu acredito que seja possível, e a gente tem que desbloquear também algumas coisas que são relacionadas ao dinheiro e vêm da nossa infância, porque com o dinheiro também, você tendo a condição moral, uma evolução moral que te permita não se corromper por isso, você pode ajudar um maior número de pessoas, né? Também. Opa! Porque você se torna potencialmente, né? Como diz o seu canal do YouTube, a gente não falou nisso no ano passado, vamos falar agora, empoderar, né? Eu acho que essa é a palavra. Uma vez que a vida é assim, tem gangorras.
né? A hora que você está na fase mais difícil, você está aprendendo uma série de conceitos ali que te obrigam a ser cooperativo, né? Te obrigam a ter tolerância, porque você está na parte mais baixa da gangorra. Não tem outra solução, não é porque você queira ou não, é porque você tem que submeter aquilo. Muitas vezes a gente falou uma família que mora numa casa de 20 metros quadrados, moram 10, 15 pessoas. Sim. Não é opção. Mas ali há uma série de conceitos de cooperação que estão sendo trabalhados. A partir do momento que há a possibilidade de uma vida melhor, uma situação melhor, um recurso melhor, aí vem a prova. E como todo conceito de prova, há reprovados. E a recuperação também, e há aprovados. E esse é um tipo de prova que a gente tem um índice de reprovados muito alto. Porque o dinheiro vem com todas as facilidades, a gente costuma ver isso muito com artistas, né? E famosos, e daqui a pouco, aquele conceito, não querendo falar de ninguém aqui, mas todos vão saber, até pelo nosso aqui gosto pelo sertanejo, que a gente já várias vezes citou, né? Que a gente vê filmes, as pessoas viveram uma série de dificuldades, e aí atingiram o ápice. E aí desestruturou a família, quer dizer, vai ter que fazer outro filme agora, parte 2, né? Para mostrar assim. É disso que eu estou te falando. A primeira fase, aí talvez quando chegar lá no final da vida, eu falo assim, eu era mais feliz naquela primeira lá, que eu não tinha o que comer, engraxava sapato ali, eu fui mais feliz do que na segunda. Porque é a prova, né? Tá sendo reprovado. Mas tem pessoas, por outro lado, também que conseguem êxitos, né? Também na área. Amigos, né? Que a gente vê outros amigos também do tipo que tem uma vida que privou pela vida afetiva e conseguiu fazer uma boa relação, né, com o dinheiro. Você entendeu? Com a família, com os filhos e com a relação. Então existem essas duas opções. Né? É que eu fico pensando assim, né, essa pessoa que você está falando, né? Eu fico pensando que o filme mostra muito, né, o quanto de situações de risco, situações de privação, situações de extrema vulnerabilidade social, pessoal, solidão, né, abusos, né, risco de vida, para conseguir esse sucesso. Né? Eu teria raiva do sucesso, porque assim, se tivesse perguntado para aquela criança lá que saiu de casa se era isso que ela queria, certamente ela diria que não, que ela queria ficar ali com os pais. Né? Então, assim, ninguém perguntou para essa criança o que ele realmente queria da vida. Essa foi a vida que colocaram para ele. Enquanto que o outro, né, o outro amigo, que a gente está falando que tem a relação bacana com a família e tudo, possivelmente não deve ter tido essa relação com o sucesso, com o dinheiro. Talvez o sucesso e o dinheiro tenha sido trabalhado de uma maneira mais leve. Talvez a família mais junto, talvez não tenha tido que se afastar tanto, né, e que sofrer situações tão complicadas, né, perdas, né, e riscos. Então, o problema não é o dinheiro, não é o sucesso, mas a minha relação com ele. Que é exatamente o que a Daiane está falando aqui. Ela está falando ressignificar o dinheiro, colocá-lo a favor e não nos tornar escravos dele, né? Exatamente. Porque quanto mais esse dinheiro me aprisiona, seja para o muito ou para o pouco, né? Porque também ter essa ideia de que o dinheiro não é bom, também não é a solução. O dinheiro é bom sim, o sucesso é maravilhoso, mas tanto dinheiro quanto sucesso são consequências de um bom trabalho. Né? Eles são consequências, eles não são o objetivo. O caminho bonito, a trajetória, fazer o que eu amo, isso é o caminho, isso sabe, esse é o objetivo, viver uma vida, né? E por consequência, viver bem a minha vida financeiramente, né? Ter sucesso, ser reconhecido, claro, todo mundo quer reconhecimento. E sim, às vezes as pessoas me perguntam, Luana, mas como a gente trabalha uma psicologia onde a gente é muito mais próximo do cliente, a gente é muito mais... A nossa relação com o cliente é uma relação de amizade, de confiança, de parceria. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas e aí você chega no final da sessão e você consegue cobrar? Sim, por que não?
né? Dinheiro não é pecado, né? Às vezes o cliente chega no final da sessão, quando está me conhecendo ainda, né? E chega no final da sessão e fala assim, ah, eu pago, é para você? Você pega o dinheiro? Pego sim, pode pagar aqui, ó, entendeu? É uma Porque dificuldade nessa questão, né? e eu não tenho Uhum. dificuldade nenhuma, gente. Entendeu? Porque é a consequência do meu trabalho. Eu estudo, eu me Sim. especializo, eu tô ali presente com o cliente, então é claro que eu preciso pagar as Mas minhas sabe, contas. eu percebo que há uma dificuldade para o profissional da saúde. Para quem quer pagar, não. A pessoa está perguntando burocraticamente, eu pago para você, assim, né? Eu pago para você ou para você, É, aí já fica vermelho, tipo, é uma relação de culpa com receber, e isso aí já representa, né, para nós profissionais da saúde, uhum, de um modo geral, muitas vezes um certo bloqueio em lidar com o dinheiro. É uma uhum, prestação de serviço tal qual trocar um pneu. Mas aí vem por que a dificuldade em receber por uma coisa que você prestou. Aí o que tem uhum, por trás disso, no inconsciente, muitas vezes, é o que está bloqueando a sua prosperidade. Né? Então uhum. é uma relação realmente que é muito comum, né, e passa a ser unilateral. Agora, falando dos dois casos, só para a gente fazer o link com a questão de empreendedorismo, tanto os dois casos tem duas coisas que a gente tem que aprender que são muito claras para quem quer ter sucesso na vida. E quando eu falo sucesso, eu digo o contexto do modo global, né? O foco e a perseverança. Você não consegue sucesso da noite para o dia, né? E se você também não tiver foco naquilo que você quer estar fazendo, todos os dois ali colocaram foco, foco. Então, muitas pessoas desistiram pelo caminho e iam ocupar aquele espaço. Então, são duas dicas só que a gente deve deixar aqui. Para Uhum. aquilo que você está reestruturando na sua vida, aproveitou o Covid agora para a gente poder fazer uma reestruturação geral, defina o foco. Saia da estrada da Alice do País das Maravilhas e coloque uma estrada com direções, com setas Uhum. bem definidas, anotadas, se for necessário, no papel. O que eu vou Uhum. fazer esse ano, né? Dentro daquelas Uhum. áreas que a gente já propôs da evolução. Vamos colocar o pé no Uhum. chão, tirar o que é excesso, tirar o que não é necessário e, como esses casos que a gente citou, focar naquilo que é primordial para você, tanto na sua vida pessoal, profissional e na sua evolução também, que a gente fala, com um trato com o religioso, com o holístico, né? Com o divino, Uhum. que é uma coisa que a gente sempre fala também, que precisa de ser resolvido no eixo da sua vida. Você não pode deixar passar, porque vem um Covid, uma pandemia dessa, te coloca em frente a frente com isso. E se você não parou para pensar nisso, você vai ter uma grande lacuna na sua vida. Então, mesmo que você não seja um religioso, não seja um cristão, não opte por nenhuma divindade, digamos, mas que então que você seja um ateu convicto, que estude sobre isso e que defina assim, né, se realmente o porquê que eu acredito ou porquê eu não acredito em o que eu acredito. Porque se você não sabe nada, você fica à mercê do abismo numa situação como essa, que nós vamos ter outras, né? Não essa, mas outras questões que você vai precisar estar muito bem, principalmente no final da vida, muito bem equacionado com isso, para que você tenha uma terceira idade, digamos, né, muito tranquila, né? Isso vai bater na sua porta uma hora. Então, trabalhe essa questão também, né? Isso aí. E disciplina, né, Gustavo? Não Disciplina. existe sucesso, não existe dinheiro, né? É muito importante para ter uma relação, desenvolver uma relação saudável com o dinheiro, eu ser uma pessoa de disciplina, né? A disciplina de ser feliz, né? Eu digo disciplina, assim, porque para você ser feliz, você tem que ter essas bases, né? Que são a minha conexão com o universo, a minha conexão com as pessoas que me rodeiam, sejam elas da minha família de origem, meus pais, sejam elas é, é, casamento, ou às vezes até mesmo, eu sou uma pessoa que eu decidi viver sozinha. A minha relação comigo mesmo, né? Então, você tem que ser disciplinado, né, nessas metas, né? A gente não pode ter só como meta ganhar dinheiro e ter poder. A gente não pode ter uma meta única, a gente tem que ter várias metas na vida. E tem que se ter uma disciplina global para conseguir essas metas. Então, minha meta é viver bem com o meu dinheiro, né? Tira da cabeça essa ideia de que minha meta é conseguir dinheiro. Né? Eu te falei do pai de uma cliente minha que sempre dizia, né? Eu só vou ser feliz, a minha meta é ter R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, R$ 1 milhão.
E ele, a relação dele era tão ruim com o dinheiro que ele teve possibilidade de ter R$ 1 milhão, que ele já teve comércio, lojas, já teve diversas oportunidades, mas a relação dele com o dinheiro era muito ruim. Então ele perdia sempre. Então, assim, retrace a sua meta, pense, reflita sobre a sua relação com o dinheiro, né? Então tenha como meta viver bem com o seu dinheiro, independente de quanto ele é. Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser o suficiente. Viva bem com ele, porque tem gente que tem o suficiente e também não vive bem. Tem gente que tem muito e não vive bem, né? Então, acho que é por aí essa questão. As pessoas têm que entender que evolução não é sinônimo de sucesso, nem de boa vida. Evolução é um estado evolutivo, como o Darwin falou, né? Se fosse assim, a gente não escrevia no prontuário, evoluiu para óbito. Né? Então, assim, o significado de evoluir não é necessariamente, é uma consequência natural da vida orgânica e nossa. Agora, nesse andar aí da evolução, existem caminhos, e esses caminhos que a gente tem que definir. Né? Então, sim, o dinheiro leva muito para essa coisa. Né? E peraí, né? O que é mais importante? Então, assim, vamos viver o presente, trabalhar aquilo que é mais importante com o suficiente. O conceito disso, o que é o suficiente para eu ser feliz. E esses desafios, eles vão... O dinheiro realmente traz. Né? Como os extremos, né? A gente falou muito do oráculo aqui antes de Delfos, talvez alguns não tenham participado, mas que ele traz lá 2 conceitos interessantes, que é nada em excesso e autoconhecimento. Autoconhecimento e disciplina, né? Para você ter a disciplina que você falou. E o nada em excesso, a gente está falando justamente isso, né? O extremo, a pobreza e a riqueza. As duas trazem grandes desafios, no meu modo de ver, aprendizado e prova. Aprendizado e prova. E a gente lidar com isso, e o índice reprovado é uma escola que aprova altíssimo, porque quando surge, as pessoas colocam os interesses pessoais à frente dos coletivos. Aí desanda. Aí desanda mesmo. A chefe está dizendo aqui que a relação dela com o dinheiro é de amor. A minha também, sabia? Nossa, me dou super bem com ele. Não tem problema nenhum com ele. Não tenho problema em receber pelo meu trabalho. Não tenho problema em pagar também o que devo, as coisas, né? Não tenho problema em consumir. Mas cada vez mais eu percebo, principalmente depois da pandemia, eu tenho refletido muito sobre a minha relação com o dinheiro e tenho feito diversas mudanças, assim, que eu acho que está deixando a minha relação com o dinheiro ainda mais saudável. É isso aí. Né? Tô vendo que aqui o Gustavo está falando aqui, ó. Temos que ser felizes, independente do que temos, dinheiro. Né? O dinheiro ele vai complementar? Vai trazer felicidade? Vai. Mas se você já é uma pessoa feliz, agora você é uma pessoa infeliz, tem diversos conflitos não, né? Diversos embates aí. E acha que o dinheiro vai perpassar, vai superar tudo isso e te trazer a felicidade? Não, não é assim que funciona. Né? Então, primeiro vem a felicidade. E o dinheiro é consequência, né? Ô, Gustavo, eu tô vendo que aqui o Instagram já avisou que a gente tá encerrando. Quer deixar um tchau pra galera? O tema é tão intrigante que já fazem séculos que tá discutindo a mesma coisa. E vamos continuar discutindo. Para achar, alguns já acharam essa solução, alguns poucos. E nós estamos no caminho todos de achar também. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus. E terça-feira que vem estamos de volta aqui com empreendedorismo e comportamento humano. Isso aí. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Você arrasa. E queria agradecer a todos vocês que ficaram na live. Hoje a live foi um sucesso, hein? Bombou. Muito obrigada pela presença de todos, obrigado pelos comentários, né? Obrigado por compartilharem, por mandarem coraçõezinhos, né? Muito obrigada por essa parceria aí. Boa noite para todo mundo. Forte abraço para vocês. Até terça que vem. Com um novo tema, novo assunto. Tchau, tchau.